Olá a todos da TV Cidade. Hoje o Viajando com a TV Cidade está encerrando o ano de maneira especial e inspiradora. Está recebendo hoje o Dr. Mauro Chies, oftalmologista e montanhista, e sua filha Sofia. Obrigada por estarem aqui conosco hoje. Obrigado, prazer. Então, Dr. Mauro, oftalmologista e montanhista. Então, onde é que surgiu esse gosto pelas alturas? É uma associação inusitada, né? Mas o gosto pelas alturas surgiu quando eu terminei minha formação médica, depois de estudar muitos anos, né? E voltei aqui para a cidade de Caxias, que é minha cidade natal e onde eu trabalho. E aquele tempo todo de muito estudo, de muito isolamento dos amigos, das festas, né? Me fez voltar com uma sede de aventuras e comecei a partir daquele momento a fazer algumas atividades ao ar livre, né? Entre elas, trekkings, né? A gente tinha uma turma de amigos que fazia uma vez por ano trekkings aqui pela América do Sul. E há 20 anos atrás eu iniciei uma atividade que eu pratico até hoje, que é o voo livre, né? O voo de parapente, de paraglider. Foi justamente essa atividade, o parapente, que me levou em 2013 a encarar a primeira montanha que eu escalei, que foi o Monte Kilimanjaro, na África. É a maior montanha do continente africano. E é para lá que agora, depois de alguns anos, eu vou retornar, levando dessa vez junto comigo minha filha Sofia. E os cumes que já escalaste? Me fala um pouco da tua experiência anterior. Pois é, como a gente havia conversado no preâmbulo aqui, a escalada entrou na minha vida tardiamente e de uma maneira, digamos assim, não proposital, mas a partir da escalada do Kilimanjaro eu gostei da atividade e 6 meses depois, no mesmo ano, eu estava indo para o Aconcagua, aqui na América do Sul, na Argentina, que é a maior montanha da América do Sul e é também a maior montanha do mundo fora da Cordilheira dos Himalaias. Ela tem quase 7.000 metros. É a segunda maior montanha do mundo? Não é a segunda, porque no Himalaia nós temos várias montanhas de 8.000, né? Mas é a maior montanha do mundo fora da Cordilheira do Himalaia. E a maior montanha da América do Sul. Eu escalei, tive a felicidade de conseguir chegar ao cume. E quando eu voltei dessa viagem, eu voltei muito confiante que eu poderia fazer outras coisas. E como é que é a sensação de chegar no cume? É a sensação de... Tem como explicar? Porque tem sensações que a gente não consegue, né, explicar. Há várias sensações. A paternidade, né? A maternidade já é uma sensação que não se consegue muito explicar. Até pela própria altitude a gente tem um mix de emoções, né? Então é uma mistura de choro e riso, uma mistura de alegria e cansaço. É difícil de explicar mesmo, né? Mas é uma sensação de estar mais perto do céu, mais conectado com o universo, né? Mas é metade do caminho só. A gente tem que descer. Então, chegar ao cume é desejável, é opcional, mas voltar para baixo, voltar para casa é obrigatório. Então, a gente sempre fala em montanhismo que chegar ao cume é apenas a metade do caminho. Que é considerado um esporte de aventura, mas não é tão aventura assim, porque ele é muito bem planejado, ele é muito feito de uma forma muito segura, né? A palavra aventura enseja uma ideia de inconsequência. Na verdade, não tem nada a ver com isso, né? Aventura significa o oposto, significa planejar, né? O Amir Klink, quando cruzou numa canoa o Oceano Atlântico, sozinho a remo, não fez isso de uma hora para outra, foi muito planejado. As missões espaciais à Lua, né, que aconteceram, e no ano que eu nasci, em 69, foi justamente o ano que o homem pisou na Lua a primeira vez, não aconteceram de maneira aventuresca, elas foram planejadas, e apenas na 11ª que deu certo. Então a aventura é algo que precisa de planejamento, estudo, concentração e basicamente também muita flexibilidade na hora de entender que às vezes os planos não saem exatamente como a gente quer. E aí voltaste do Aconcagua, né?
E aí o bichinho já estava Já estava na veia e aí já era. Então, já foi. Foi. Aí eu comecei a fazer outras coisas, fiz alguns cursos, fui para os Estados Unidos fazer um curso de escalada em gelo. Um pouco depois eu fui para a Rússia escalar a maior montanha da Europa, que fica na Rússia. Que muita gente confunde com o Mont Blanc, né? O Mont Blanc é a maior montanha da Europa Ocidental, que eu também escalei, um ano antes do Everest. Mas a maior montanha da Europa, do continente mesmo, fica na fronteira entre a Rússia e a Geórgia, um lugar lindíssimo, uma região chamada Cáucaso. É uma montanha de 6.000 metros, mais ou menos. Um lugar muito selvagem. Então eu fui para lá, escalei essa montanha também. Depois eu fui para o Alasca para escalar a maior montanha da América do Norte. É considerada a maior montanha da América, fora o Aconcagua. E é uma montanha muito difícil, muito fria, muito isolada. E uma espécie de treinamento para o Everest. Então, quando eu fui para essa montanha, eu já tinha a intenção de, na sequência, escalar o Everest, né? E aí o Everest? Pois é, o Everest é uma montanha que está na imaginação de todo mundo. Quem não já ouviu falar do Everest, a maior montanha do mundo, né? Fica na fronteira do Nepal com o Tibete. E é uma montanha que tem praticamente 9.000 metros, tem 8.800 e alguma coisa. Recentemente fizeram uma nova medição e ele cresceu, me parece, aí uns 30 centímetros. Então é uma montanha que está crescendo ainda. E o Everest, apesar de não ser uma montanha do ponto de vista técnico extremamente exigente, é do ponto de vista logístico e físico e mental, sobretudo, muito exigente, porque é uma expedição muito longa. Uma expedição para o Everest dura 2 meses. 2 meses lá? Não, na verdade são 2 meses que a gente chama porta a porta, né? De sair de casa e voltar para casa. É isso que eu digo, 2 meses, enfim, dessa expedição, mas antes desses 2 meses tem uma preparação também? Não, a preparação que a gente faz é física, mental, equipamentos, né? Todas as outras montanhas que eu escalei foram uma preparação para o Everest, me credenciaram a tentar o Everest, né? Mas a escalada do Everest, na verdade, em si a escalada durou 1 semana. Só que para chegar nessa semana de escalada, que é o ataque, exatamente. Para chegar nessa semana há vários ciclos de aclimatação que demoram aí em torno de uns 30 dias, às vezes 40 dias. Então é uma montanha que esgota muito o físico e o emocional de quem pretende escalar, porque é muito tempo fora de casa, numa condição adversa, e isso vai esgotando a gente, né, naturalmente. E nos outros montes, nos outros picos, é menos essa duração de 2 meses? O Aconcagua, por exemplo? O Aconcagua é uma montanha também grande e exige um tempo de uns 20 dias para se aclimatar e escalar a montanha, né? Então isso já mostra, 20 dias para 2 meses, já mostra a diferença dos dois, né? Exato. Só para você chegar no acampamento base do Everest, que é onde você vai ficar por algumas semanas... É do outro lado do mundo, né? A viagem até lá é uma viagem de metade do mundo, é cruzar metade do mundo de avião, e depois você tem que ainda pegar um aviãozinho pequeno e muito perigoso e descer num aeroporto extremamente perigoso, que é conhecido pela sua dificuldade de acesso, incrustado na montanha. Um dos aeroportos mais difíceis do mundo. Né? Exato, mais perigoso, é o aeroporto de Lukla. E ali em Lukla a gente começa uma caminhada de 10 dias, subindo lentamente até o acampamento base do Everest. Então só para chegar no acampamento base você demora 10 dias de caminhada. Nossa. E lá você fica escalando outras montanhas próximas. Eu escalei lá uma montanha chamada Lobuche East, que tem uns 6.000 e poucos metros, antes de ir para o Everest propriamente dito. Mas enfim, é muito cansativo. E a aclimatação que fala é o corpo acostumar com o oxigênio... Com a menor pressão do ar, né? Não é só oxigênio, porque falta oxigênio, falta nitrogênio, falta tudo. O ar ele é mais rarefeito e o seu corpo... O corpo humano não foi feito para sobreviver a altitudes acima de 3.500, 4.000 metros.
A gente não funciona bem nessa altitude. E quanto mais alto você vai, mais desgaste o corpo sofre, mais energia ele tem que gastar para se manter vivo e mais difícil é você absorver os nutrientes. Então a gente só por estar lá já emagrece, já... E já é uma vitória, né? Já, tem muita gente... Tem um credenciamento, né? Não é todo mundo que está apto a estar lá, né? Não, tem muita gente que vai até o campo base do Everest, né? Fazer uma viagem de trekking, de caminhada, para conhecer aquele entorno. Mas daí para frente, dali do campo base para cima, a coisa fica bem mais difícil. E como é que foi a sua experiência lá? Nos conte. Pois é, o Everest aconteceu na minha vida num momento cheio de surpresas, né? Eu perdi meu melhor amigo, um grande incentivador, eu acho que é através dele que eu comecei a ter o gosto por essas aventuras. Meu amigo Marcelo Vanassi faleceu 15 dias antes de eu embarcar para o Everest. Foi um choque para mim, como se fosse um irmão, né? E a minha mãe, muito mal de saúde também, já sabia que talvez durante a minha viagem ela pudesse falecer. Me despedi dela e, para minha surpresa, no dia em que eu cheguei ao Nepal, na saída do avião, quando eu tirei o telefone do modo avião, 5 minutos depois eu recebi a ligação informando do falecimento dela poucos minutos atrás. E ali eu tive que tomar uma decisão, né, muito difícil, que foi: continuo ou já fico aqui no aeroporto e tento um voo volto para o Brasil. E eu achei que deveria continuar por vários motivos, mas basicamente porque eu acho que minha mãe gostaria que eu tivesse continuado, que eu não tivesse desistido desse sonho. Mas eu embarquei para a montanha com o peso de 2 funerais nas costas, né? Do melhor amigo e da mãe. Todos os ingredientes de um drama, né? De um filme de drama, né? Sim. Mas apesar disso tudo, as coisas vinham acontecendo bem, né? E a expedição avançando de maneira bem consistente, até que lá pela metade da escalada eu sofri um acidente inusitado e 99,9% das vezes fatal. E para minha sorte eu saí ileso de lá. Foi um acidente num lugar que não deveria ter acontecido. Um lugar mais fácil, digamos assim, se é que pode-se usar essa palavra para o Everest, né? Mas eu e o Rodrigo, meu guia e amigo, havíamos já escalado a cascata de gelo do Khumbu, que é considerada uma das partes mais perigosas, porque é onde acontecem as avalanches, os deslizamentos, ele é cheio de fendas, é um terreno instável, onde os blocos de gelo se movem constantemente. E depois de escalar essa parte bem difícil, tecnicamente difícil, você chega até o acampamento 1, e dali até o acampamento 2 é um vale enorme, lindo, com o Everest de um lado, outras montanhas de outro, né, o Lhotse na frente, montanhas que eu leio desde criança, né, e me informo sobre elas há muito tempo. Mas enfim, nessa parte da montanha é basicamente uma caminhada, só que é uma caminhada num glaciar, que é digamos assim, uma estrada de gelo. E esse gelo tem algumas falhas, chamadas gretas. Algumas gretas têm a largura de uma rua, outras gretas têm a largura da minha poltrona. E muitas gretas são tão estreitas que a neve que cai constantemente na montanha as cobre e deixa elas invisíveis. E foi o que aconteceu comigo. Eu pisei numa greta sem vê-la. Um calabouço. Uma armadilha, digamos assim, que a natureza colocou ali sem o propósito de me pegar, mas eu caí nessa armadilha. E uma queda numa greta quase sempre resulta em morte, como eu havia falado, porque elas têm dezenas, às vezes centenas de metros de gelo, e você vai como cair de um prédio, né? Então, eu tive a sorte de cair numa greta, o azar de cair numa greta, mas a sorte de cair numa greta
que não tinha uma profundidade tão grande. Eu sofri uma queda de mais ou menos uns 10 metros. E que é bastante, né? Que é bastante, são quase 3 andares de prédio, né? E eu fui amparado por uma pequena plataforma de gelo que me segurou, me sustentou. Se eu tivesse caído um pouquinho mais para a esquerda, um pouquinho mais para a direita, eu teria mergulhado dezenas e dezenas de metros. E não estaria aqui conversando com vocês hoje. Mas eu tive a sorte de cair num local que suportou meu peso, tive a sorte de ser resgatado prontamente, né, pelo pessoal que passava por ali, e saí com uma lesão apenas que foi no meu dedo, né, eu quebrei o dedo, fiz uma fratura exposta do dedo nessa queda, o que impediu o meu avanço. Acho que se eu tivesse... Considerando a gravidade, não foi nada, né? Um milagre o que aconteceu comigo. Eu sempre digo que é mais ou menos como sobreviver a um desastre aéreo, né? Só que saí andando do avião. Eu saí andando do avião. E Sofia, como é que é estar aqui e sabendo que teu pai está escalando? É angustiante? Muito angustiante. Principalmente quando ele foi pro Everest. Eu lembro que eu não queria que ele fosse pro Everest, porque eu não sei, sentia que alguma coisa ia acontecer. Eu falei pra ele, pai, por que tu tem que ir? E aí ele foi. Aí aconteceu isso aí, meu Deus. Um dia, na verdade, eu nem fiquei sabendo que ele tinha sofrido um acidente. Ele um dia me ligou e falou assim... Eu vou voltar mais cedo. Aí eu, por quê? Não, porque eu sofri um acidente. Aí eu, mas o que houve? Não, eu tô bem. Tá, mais nada. Aí um dia ele me buscou, apareceu na escola, foi me buscar na escola. E eu, ele tava com o braço imobilizado. Por causa do dedo. Mas então, um mix de alívio quando viu ele. E agora, então, vocês estão planejando uma aventura juntos. Como é que tá sendo esse planejamento? O que vai ser? Nos contem. A Sofia já é minha parceira de aventuras há muito tempo, desde que ela é muito pequena, né? Acho que com um pouco mais de 3 meses eu já levei ela para acampar, para cachoeira, né? Então a gente sempre curtiu muito a natureza. A Sofia já fez voo livre comigo, a gente já fez viagem de barco, já fez algumas coisas, né, Sofia? Caminhadas ela faz comigo eventualmente também. E eu acho que ela tá tá com 14 anos agora, recém-feitos, e tá madura o suficiente para encarar uma aventura um pouquinho mais desafiadora. Mas é claro, como a gente falou antes, que isso é feito com planejamento. Eu não levaria a minha filha para um lugar potencialmente perigoso, especialmente na época que a gente está vivendo, né? Sem que houvesse um planejamento muito minucioso. E eu tenho certeza que vai ser uma viagem linda e nós vamos ter experiências fantásticas para contar na volta para todo mundo. E aí, e como é que foi a decisão de ir para a África? Como que aconteceu? Pois é, nós vínhamos programando uma viagem juntos para esse ano, mas não necessariamente para a África. E acontece que em 2013, quando eu estive lá escalando o Kilimanjaro, eu participei de algumas ações sociais, entre elas eu doei alguns recursos para um orfanato local lá chamado Orfanato Faruja. E basicamente foram doações de material escolar para a escola do orfanato. Na minha volta para o Brasil, eu recebi via internet uma foto de todas as crianças do orfanato, todas sorrindo e mostrando com orgulho os livros, os cadernos, as coisas que, enfim, tinham sido doadas para elas. E um cartazinho, uma menina segurando bem na frente um cartazinho escrito Asante Mauro, que na língua local significa obrigado, Mauro. E eu fiquei muito contente na época, é claro, né, de poder ajudar. Dia 12 de outubro eu estava em Torres com a Sofia, passando o feriado, e mudei a minha foto de perfil no Facebook para aquela foto. E algumas horas depois eu recebi uma mensagem de uma moça lá da Tanzânia, dizendo, sou eu na foto, sou eu segurando o cartaz. E aí começamos a conversar e percebi que era ela mesma. O nome dela é Ana. Ela terminou então todo o ensino fundamental, ensino médio lá, teve boas notas e entrou numa faculdade pública. Ela vai começar, já começou agora na verdade, em novembro, um curso que é na área biomédica. E nós então resolvemos, mas eu basicamente
vi nisso como um sinal. Eu acho que nós temos que voltar para a África, temos que conhecer essa menina. É uma história muito bonita, né? De alguém que superou a adversidade num lugar tão difícil. E isso foi um embrião, então, da ideia de ir para a África, de retornar àquele lugar, de retornar àquele orfanato, mas dessa vez junto com a Sofia, para mostrar para ela também não só a montanha, mas a realidade difícil de outras crianças, de outro país, né, de outra cultura, para trazer um pouco de bagagem para ela. E como é que tá a tua expectativa, Sofia? Como é que tá a tua preparação? Como é que tá se sentindo? Eu, a princípio, eu acho que eu tô um pouco, não assustada em questão de subir a montanha, mas eu tenho um pouco de medo dessa aventura, mas eu acho que é um medo que eu tenho que ter, porque se a gente chegar muito Sair da nossa zona de conforto gera um pouco de desconforto, sempre de medo, né? Se a gente não tiver esse medo, talvez não funcione. A gente chega muito confiante e acaba caindo num buraco. Né? Isso aí. E aí, então, dia 20 agora de dezembro, vocês estão embarcando para... Na verdade, agora, um pouco antes do Natal, a gente vai passar o Natal com meu pai, né? E depois nós embarcamos em seguida para a África. E o montanhismo, ele é considerado um esporte, né? Tanto é que ele vai estar nas próximas Olimpíadas, mas a prática, não é uma prática muito barata, né? Por causa de toda a questão de equipamentos. A própria ida, por exemplo, ao Everest é um investimento muito grande. Como faz para quem tem uma vontade de escalar? Tens algum conselho? Como é que dá? O montanhismo é uma modalidade, né? Eu sou, digamos assim, não digo especialista, mas interessado em montanhismo de altitude, ou seja, escalar montanhas acima de 6.000 metros. Então essas são as montanhas que eu gosto, são grandes expedições, que demandam mais tempo, mais recursos, mais treinamento, né? E existe a escalada esportiva, a escalada em rocha, a escalada em gelo. Na próxima Olimpíada, a escalada indoor vai ser um esporte de demonstração, porque existe a escalada indoor, né, nas paredes de escalada. Então existem várias modalidades de escalada, certo? É como falar futebol. Existe futebol oficial, futebol 7, futebol de salão. Né? Então a escalada agrega uma miríade de outras sub-especialidades dentro dela, digamos assim. Então eu faço montanhismo de altitude, é o que eu faço, né? E sim, existe a necessidade de um planejamento ainda maior, existe a necessidade de recursos financeiros, logísticos, né? Por isso a gente busca sempre a parceria com alguma empresa que queira levar a sua marca. Nós temos nessa nossa expedição alguns parceiros, né, que estão aqui estampados. Quem são esses parceiros? Nos falem dos parceiros. Nossos parceiros, nosso parceiro master é a erva mate Pérola Verde. Inclusive está aqui, ó. Isso. É um empreendimento muito sério, é um produto de excellence, né? Uma erva mate de altíssimo padrão. E um produto tão nosso, né? Exato. Então a gente vai levar para a África, né? Uma coisa aqui do sul, né? Um pedacinho do Rio Grande, né? Sim. Para lá e vamos tentar mostrar como é um pouquinho da nossa cultura também lá, né? E quem quiser acompanhar essa aventura, enfim, essa aventura que a gente, né, como a gente já falou da aventura nesses moldes todos técnicos, né? Como faz? Tem as suas redes sociais também para divulgar? Como é que faz para acompanhar? Sim, eu tenho a assessoria de imprensa, que é a Divina Informação, que vai coordenar essas ações de divulgação. Mas a ideia é a gente fazer reportes diários, eu e a Sofia, usando as redes sociais. Depois nós podemos divulgar essas redes sociais. Mas basicamente nós utilizamos tanto no Instagram quanto no Facebook o Mauro Chies Montanhista, que a gente vê aqui. Então convido a todos já para seguir lá, para começar então, já o aquecimento, para ver os posts anteriores. Isso, lá tem várias informações, as minhas expedições anteriores, algumas curiosidades, né? Então eu acho que o canal é tanto no Facebook quanto no Instagram, o Mauro Chies Montanhista. E a gente vai depois, temos um canal no YouTube que vai ser então também depois colocado no ar,
um conteúdo mais elaborado. Entendi. Mas a gente tem o pós-produção, como se diz, né? Na volta a gente vai pegar esse material todo e editar e tentar transformar isso, quem sabe, até num documentário. Entendi. Mauro, Sofia, agradeço muito a vinda de vocês aqui hoje e desejo assim, uma viagem linda, de uma experiência realmente transformadora, né? Que vocês tenham ótimas aventuras, enfim, e experiências pela África. E também já lhes convido para o retorno, para virem aqui nos contar como foi Com prazer. essa viagem. Eu queria fazer um último agradecimento, que é o Esporte Clube Juventude, que tem um projeto social muito bonito chamado Virando o Jogo, que agrega o esporte em si, o futebol, com o estudo, com o ensino. E generosamente o clube doou para a gente várias camisetas. E que, inclusive, algumas vão ser levadas, é isso? Sim, essa é uma camiseta que é, na verdade, a bandeira da Tanzânia, né? Junto com a do Ju. E eles fizeram, então, uma versão em inglês chamada Turning the Game, ou seja, virando o jogo. E nós vamos doar várias camisetas e vários uniformes para esse orfanato lá na África. Vamos promover uma partida de futebol, né? E, enfim, acho que é uma ação social bonita, importante, e eu agradeço ao Esporte Clube Juventude por fazer a doação desse material. Certinho. Obrigada mais uma vez a vocês e obrigada a todos.